Oi, meu nome é Tati Pi, eu sou do blog da Tati Pi, e como eu contei para vocês no vídeo anterior, se você não viu, tá aqui embaixo, eu vou, dentro de alguns meses, eu vou partir para o Canadá, onde eu vou fazer um intercâmbio de inglês. E o meu objetivo com esses vídeos é contar um pouco dos meus preparativos, da minha experiência lá em Toronto, e depois o retorno, o que que eu achei, o que que eu aprendi, alguma coisa que eu possa dividir com vocês. Para começo de conversa, uma coisa que todo mundo me pergunta quando eu digo que estou indo para o Canadá é por que o Canadá? Bom, o Canadá nunca foi minha primeira opção. A minha primeira escolha, eu sempre sonhei, eu sempre quis muito ir para Londres. Não porque eu ame a cidade, que eu acho que Londres tem vários atrativos, enfim, mas Londres tem um tempo, um clima que eu não gosto, um clima frequentemente nublado, frequentemente sem sol. Então, Londres não era a minha principal opção. Mas por ser um lugar onde se fala inglês, evidentemente, e que é perto de tudo na Europa. Então, assim, a oportunidade de ir a Londres e conhecer tudo sempre me chamou, me atraiu muito, então seria a minha primeira opção. Mas, além do fator climático, é, me atrapalhou muito o plano de ir a Londres e para conhecer partes da Europa, é, o valor do euro. Agora o país está saindo da União Europeia, mas um euro custa R$ 4. Então, assim, a minha experiência, se eu fosse a Londres, ela seria muito mais curta do que os 2 meses que eu vou passar em Toronto com o dinheiro que eu tenho. A outra coisa que eu pensei, porque eu poderia, por exemplo, ir para a Europa e ir para a Irlanda, que não é tão caro assim viver na Irlanda, apesar do euro. Eu poderia talvez até trabalhar enquanto estivesse fazendo o curso de inglês. Ocorre que eu tenho dificuldade de entender muitas vezes o que os irlandeses falam, assim como o inglês falado pelos escoceses, porque eles têm um sotaque muito característico. Então, eu gostaria de aprender o inglês americano, que é a forma de inglês que eu tenho aprendido ao longo dos anos, e eu gostaria de me aprimorar nesse sotaque, para falar desta forma. E da mesma forma, poderia ir para os Estados Unidos, mas também, de novo, pesa a questão financeira, enquanto o dólar americano está mais de 3 vezes o que é o nosso real. é, no Canadá, o dólar canadense é um pouco mais que o dobro. Então, financeiramente e pela questão do sotaque da linguagem, o Canadá venceu mais uma vez na corrida dos meus favoritos. Outro fator para mim que me interessa em Toronto. Toronto é uma cidade grande, é como São Paulo, ela é movimentada, agitada, é uma metrópole. É, mas, apesar das características da própria cidade, uma coisa que me chamou muita atenção, e aí para eu realizar um outro sonho que eu tenho, é que Toronto fica muito perto de Nova York. E foi por isso que eu tirei o visto americano, para que eu pudesse ir a Nova York, então, ou talvez pudesse ir até Chicago, lugares dos Estados Unidos que eu gostaria de conhecer. Eu não sei se eu vou conseguir ir a Nova York e a Chicago, mas enfim, já tirei o visto americano para eu poder fazer esses passeios que o próprio curso organiza. Então, eu acho que de ônibus de Toronto para Nova York, acho que dá umas 8 horas, 10 horas, dependendo. E para Chicago eu não sei, mas eu acho que não é muito longe também. O fator foi que quando eu liguei para Travelmate para falar que eu queria fazer intercâmbio de inglês, me ofereceram várias opções. Desde a África do Sul, a Malta, várias opções levando em consideração questões como a questão financeira que eu cheguei a comentar. E eles me colocaram o Canadá como uma alternativa boa, porque o Canadá é uma cidade que é uma das mais procuradas para quem está fazendo intercâmbio. É uma cidade que tem muitas escolas, é uma cidade muito cosmopolita, tem muitos estrangeiros lá. E o povo, e aí esse daí é o quinto motivo, o povo canadense é um povo muito agradável. Eles são muito educados, eles são gentis, eles são abertos ao quem vem de fora. Eles se esforçam para ajudar o turista, ou o migrante, ou o imigrante que está passando por lá, porque eles são muito gentis. Então, isso foi um fator que pesou. Tipo, eu vou estar sozinha, longe de casa, apesar de, evidentemente, não sou mais uma criança, mas eu vou estar sozinha, longe de casa, com um idioma que eu ainda não domino completamente, e eu vou precisar de todo
de toda ajuda possível, né, nesse período. Eu acho que ir para um lugar que é amigável, que as pessoas são amistosas, são, eh, são amáveis, já diminui um pouco a tensão de que é você chegar numa cidade que não é sua, num país que não é seu, num hemisfério, que até o céu é diferente do que você conhece. Então, esse é o quinto motivo, assim, pelo qual eu decidi ir para o Canadá. Se você já foi para o Canadá, conta para mim. Tem alguma dica, tem alguma sugestão para fazer? Eu adoraria saber. Então, gente, até a próxima. Tchau.